E aí, pessoal, tudo bem? Eu preparei essa videoaula que é um resumo da nossa aula online do dia 10, beleza? Então, o nosso conteúdo do mês de agosto é sobre os Jogos Mundiais Indígenas. Vamos lá, então. Palmas, no Tocantins, recebeu o primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que aconteceu em 2015, que foi do dia 23 a 31 de outubro. A competição foi inédita, né? Aconteceu pela primeira vez, e foi realizada pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência, em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura de Palmas, o Governo de Tocantins e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Aí observem essa foto de uma marcha que aconteceu nesse momento. Então, o que são os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? Um evento esportivo e cultural que reúne etnias brasileiras e internacionais, originado dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas, criado em 1996 por meio da iniciativa do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Então, esses Jogos Mundiais, eles surgiram a partir dessas iniciativas dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas que aconteciam aqui no Brasil. Atente-se para essa palavra etnias brasileiras que a gente vai abordar mais para frente. Os Jogos Mundiais são realizados pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, com a parceria do Governo Federal, da Prefeitura de Palmas, do Governo de Tocantins e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Sua concepção foi construída com a participação de lideranças indígenas, da sociedade civil e de instâncias governamentais. Como foram idealizados os Jogos Mundiais Indígenas? Os Jogos Mundiais Indígenas são fruto dos resultados obtidos nas edições nacionais, como eu disse anteriormente. O evento, que teve sua criação aprovada nos Jogos Nacionais de Cuiabá em 2013, surgiu a partir de um acordo firmado entre o Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, líderes estrangeiros de 17 países, 48 etnias nacionais e o governo federal, por meio do Ministério do Esporte. Quantas edições nacionais já aconteceram? Então, essas edições nacionais aconteceram anteriormente e, a partir dessas experiências, resultou esses Jogos Mundiais. Já foram realizadas 12 edições nacionais dos Jogos dos Povos Indígenas. Em Goiânia, em 96, Guaíra, no Paraná, em 1999, Marabá, no Pará, em 2000, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no nosso estado, em 2001, Marapanim, no Pará, em 2002, Palmas, no Tocantins, em 2003, Porto Seguro, na Bahia, em 2004, em Fortaleza, no Ceará, em 2005, Olinda, em Pernambuco, em 2007, Paragominas, no Pará, em 2009, Porto Nacional, no Tocantins, em 2011 e Cuiabá, em 2013. Então, esses foram jogos que aconteceram antes desses Jogos Mundiais Indígenas que aconteceram em 2015. Quantas etnias do Brasil participam dos Jogos Mundiais Indígenas e quais são elas? São 24 etnias nacionais. Vocês podem observar aqui a quantidade de povo que a gente tem. Em Mato Grosso do Sul, nós temos aqui nessa lista os Terena e os Kaiowá-Guarani e Guarani. Então é uma lista de 24 etnias, não vou ler todas, mas vocês podem anotar algumas. Quantos países estarão presentes nos Jogos Mundiais em Palmas? Além do Brasil, são 23 países participantes: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Etiópia, Filipinas, Finlândia, Gâmbia, Guatemala, Guiana Francesa, México, Mongólia, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, Paquistão, Paraguai e Peru. Rússia e Uruguai para finalizar. Então são esses os países que participam dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Quantos atletas indígenas participarão do evento? Isso, o evento de 2015. Foram cerca de 1.800 atletas indígenas, 1.100 de etnias brasileiras e 700 de etnias internacionais. E as modalidades esportivas: arco e flecha, arremesso de lança, cabo de força, canoagem, corrida com tora, corrida de resistência, que é de 10 km, corrida de velocidade, futebol, lutas corporais, natação e canoagem, e além de esportes e jogos tradicionais específicos de cada etnia, que é uma modalidade demonstrativa.
Então, a fonte desse material é do Ministério do Esporte na época ou de Secretaria Especial de Esporte, que está ligado ao Ministério da Cidadania. Então, a ideia da gente estudar os jogos indígenas como forma de resistência, que é essa a abordagem desse mês, seria o quê? Esses jogos é uma maneira que os indígenas também encontram de fortalecer a sua cultura, fortalecer a sua história, fortalecer as suas tradições, fortalecer a sua língua, fortalecer o seu povo. Então, por isso que esses jogos indígenas, eles são entendidos como uma forma de resistência, de resistir, de mostrar a cultura de um povo. Então, essa é a perspectiva dos Jogos Mundiais Indígenas e dos jogos que acontecem. E aí eu vou fazer um ponto de discussão, que é o futebol. Por exemplo, o futebol não é um esporte tradicional dos indígenas, mas eles incorporaram o futebol, como todo mundo no mundo inteiro incorporou, na sua cultura. Então eles também jogam futebol. E o futebol, para vocês que viram os materiais anteriores dos indígenas, é um pouco diferente no tempo, no tamanho do campo, mas as regras são basicamente as mesmas. Então, a gente pode pensar que o futebol é algo que quase todo mundo pratica no mundo. É um esporte muito popular, inclusive as etnias indígenas que também praticam esse esporte. Muito legal isso, né? E lembra anteriormente que eu falei para vocês pensarem na palavra etnia? Agora a gente vai desenvolver um pouco melhor essa palavra, porque vocês vão ver isso ao longo de todo o estudo de vocês na escola. E quando vocês estiverem no ensino médio, outras disciplinas vão ajudar vocês a refletir isso, que é a sociologia e a filosofia. Então, vamos lá sobre a definição de etnia. Antigamente, as pessoas falavam assim, aquela tribo indígena, utilizava a palavra tribo, mas essa palavra é muito limitada para expressar o que seria, né, os indígenas. Então, o mais correto de se utilizar é etnia indígena. Vamos ver o que seria etnia indígena, então. Segundo o Brasil Escola, na definição de etnia, resumidamente, pode ser conceituada como o sentimento de pertencer a um determinado grupo, com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, tradição e território. Então, aqui tem dois elementos. Primeiro, estar em grupo. E segundo, ter um sentimento de pertencimento a esse grupo. Então, esses dois elementos são importantíssimos para a gente pensar a questão da etnia. Então, 3 pontos foram colocados aí: língua, tradição e território. Vamos fazer uma ressalva nisso. A língua é importante, mas se, por exemplo, um povo indígena deixou de falar seu idioma de origem e passou a falar o português ou o espanhol, por uma série de questões ligadas à colonização, e aí eu vou citar um exemplo. Até pouco tempo atrás, os indígenas não podiam falar seu idioma nas escolas, eles eram obrigados a falar o português. No período colonial, eles eram proibidos a falar em sua língua. Então, na atualidade, muitos povos indígenas deixaram de falar sua língua. Mas isso não significa que eles perderam sua cultura e deixaram de ser uma etnia indígena, deixaram de ser indígenas. Então, essa ressalva é importante. Então, ligado às tradições, a cultura, ao modo de vida, às crenças, essa etnia tem que estar ligado a uma coisa comum de tradição, e o território. Aí outra ressalva em relação ao território. Os indígenas que perderam seu território por causa da colonização, do avanço das fazendas, das cidades, e hoje lutam pelo seu território, como é o caso dos Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, eles não deixam de ser etnia, também não deixam de ser índio pela perda do seu território. Mas eles têm uma visão, uma noção de território, mesmo que na memória e na luta cotidiana por essa recuperação, de um território, de um lugar de pertencimento. O território, acima de tudo, é um lugar de pertencimento. Então, feitas essas ressalvas, vamos continuar. Trata-se de características tão marcantes que, de inúmeras maneiras, acabam tornando-se pontos basilares da construção identitária do indivíduo, definindo certos aspectos de convivência social da população que constitui o grupo étnico. Então, essa questão de construção identitária é a questão do indivíduo, a identidade do indivíduo, o que ele é, o que cada indivíduo é
quando está conectado com uma etnia, está em grupo, vira algo coletivo. Então, essa construção identitária está ligada a essa noção coletiva de grupo de pertencimento. Beleza? Aí, outro ponto fundamental para a gente superar essa discussão sobre a definição de etnia, e aí eu vou fazer uma ressalva que vocês sempre vão estar voltando a essa discussão, que vão aparecer em outras disciplinas, vão aparecer em outros conteúdos, vão aparecer na nossa dinâmica do dia a dia, aparecer nos telejornais, enfim, é um assunto bem vivo. No ensino médio, vocês vão ver essa questão da etnia também nas aulas de filosofia e sociologia. Então, vamos lá. Esses grupos vêm-se de forma diferente dos demais e, ao mesmo tempo, também são entendidos como grupos distintos por outros grupos. Aí eu vou fazer uma analogia aqui com uma partida de futebol. Imagina um estádio lotado, entre duas torcidas. No dia a dia, ou numa foto de cima, todo mundo é humano, todo mundo é igual. Não consegue, uma fotografia, um olhar distanciado sobre isso, não consegue ver a diferença entre esses grupos. Mas se a gente for perto no estádio, vê a divisão nítida entre esses grupos. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Os palmeirenses e os corintianos vão ter um vestimento, vão ter uma forma de se expressar, vão ter uma história, uma tradição de futebol, enquanto o Corinthians vai ter outro. E em todo momento, os dois vão estar se diferenciando de outros grupos, para poder se afirmar enquanto grupo. Então, essa noção, né, de se diferenciar de outros grupos, se entender como um grupo distinto, de uma forma diferente, é basilar também dessa ideia de etnia. Então, resumidamente, a gente às vezes fala dos povos indígenas como povos genéricos, ou seja, como povos iguais. Mas os povos indígenas são totalmente diferentes uns dos outros, porque existem diversas etnias. Então, cada etnia tem sua cultura, tradição, língua, história. Então, é um povo, não é um povo, são vários povos, entenderam? Então, um pouco é essa a ideia de etnia. Vamos continuar então. Vamos falar agora das etnias que tem em Mato Grosso do Sul, que na verdade estão em Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem acessar o próprio site pib.socioambiental.org, que vão ter diversas etnias do Brasil e as de Mato Grosso do Sul. Então, vamos à nossa primeira etnia aqui, que estava nesse site dos povos indígenas. O Chamacoco está aqui em Mato Grosso do Sul e no Paraguai, e é da família linguística Samuco. Vocês podem fazer uma pesquisa mais detalhada no site, depois eu vou passar o link certinho para vocês. Temos também os Guarani, que está na Argentina, Bolívia, e no Brasil eles estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Pará. E também estão no Paraguai, aqui na nossa região vizinha, que é do tronco linguístico Tupi-Guarani. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Mas no pós-guerra do Paraguai, o território dos Guarani foi dividido ao meio, ficando parte no Paraguai, parte no Brasil. Então, essa é uma história que a gente vai retomar essa discussão depois. Mas já ficam com isso aí para a gente abordar de forma mais aprofundada mais para frente. E também é importante falar que os Guarani, existem grupos dentro do próprio Guarani, que são os Kaiowá, são os Yandeva e os Mibiá. Os Mibiá não tem em Mato Grosso do Sul. Os Kaiowá e os Yandeva estão em Mato Grosso do Sul. Vamos lá, então. Os Guarani Kaiowá. Então, os Kaiowá eles estão em Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Aqui em Dourados é uma região que tem bastante Kaiowá. É a maior etnia que tem aqui na cidade. E também nessa região. Eles são da família linguística Tupi-Guarani. Para além dos Kaiowá, ou Guarani Kaiowá, como a gente conhece, tem os Guarani Yandeva, ou os Yandeva. Geralmente, quando se fala os Guarani, aqui em Mato Grosso do Sul, estão querendo se referir a esse grupo que é dos Yandeva. Quando vão falar dos Kaiowá, falam só Kaiowá, até porque eles se diferenciam. E outra coisa interessante é que quando o território Guarani foi dividido no pós-guerra do Paraguai, os indígenas Kaiowá que estão no Paraguai, o que ficaram por lá, eles se denominam como Paitaiterã, enquanto os indígenas que ficaram do lado do Brasil são Kaiowá. Então, os Paitaiterã seriam uma espécie de Kaiowá que estão no Paraguai. Ou os Kaiowá seriam uma espécie de Paitaiterã que estão no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Então, os Yandeva
voltando aos Yandeva, eles estão na Argentina, no Brasil eles estão no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E também estão no Paraguai, que é da mesma família linguística Tupi-Guarani. Beleza? Vamos dar continuidade então. Temos também os Guató. Onde que eles estão? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Língua, família linguística, Guató. Olha a fotografia, como eles são diferentes uns dos outros. Na sua cultura, né, na forma como constrói suas casas, como que eles se vestem, etc. Temos também os Caduel, que a gente estava estudando desde a semana retrasada, com essa participação na Guerra do Paraguai, que está em Mato Grosso do Sul, e da família linguística Guaicuru, que tem a sua terra ali na região de Bodoquena, como eu disse, uma região muito bonita e preservada. Olha como esses indígenas são diferentes uns dos outros das etnias. Isso é importante que a gente reflita sobre isso. Tem os Camba, que também estão em Mato Grosso do Sul, que não tem muitas informações sobre eles ainda no site. Temos os Quiniquinawa, que estão em Mato Grosso do Sul, que é da família linguística Aruac. Olha só a diferença entre eles e a pluralidade e o quanto faz rico o nosso estado e o nosso Brasil culturalmente. Temos os Ofaié, que estão em Mato Grosso do Sul apenas, e da família linguística Ofaié. Aí temos duas crianças indígenas ali com arco e flecha, cocar, com uma casa feita de tijolo e barro, uma foto tirada em 1998. Vamos continuar então. E temos os Terena, que também tem aqui em Dourados, ali na Reserva Indígena de Dourados, um grupo de Terenas. Esses indígenas eles estão em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. E é da família linguística Aruac. Então, vocês viram a quantidade de etnia indígena que nós temos no nosso estado? Vocês imaginavam isso? São várias. Então, isso faz o nosso estado também ser um estado muito rico culturalmente, de história, de tradições, de ideias, de perspectiva. Então, a ideia da aula de hoje é trabalhar um pouco essas questões. Então, por hoje é só. Qualquer coisa, pessoal, estou à disposição. Só me chamar, beleza? Valeu, até mais.